Então agora a gente começa a brincadeira, galera. Vamos lá. Então, acho que resolveu. Então, vou sintetizar o que eu falei rapidamente. Então, a ideia hoje é a gente apresentar para as pessoas que acreditam, ou pelo menos que tiveram conhecimento, que o Android APS só servia para bomba, de que é possível, sim, você utilizar com a caneta e você consegue, do meu ponto de vista, ter a melhor aplicação para quem utiliza o Freestyle Libre e, no caso, tem o Miau Miau, ou até mesmo se tem a opção do NFC utilizando o X-Drip, tá bom? Então, a minha ideia aqui é fazer a defesa do Android APS para quem utiliza a caneta. Legal. E aí eu queria saber do Rafa, tipo, nesses 20 dias, assim, o que que te motivou a colocar o Android APS e o que que mudou na sua vida nesses 20 dias? Tá muito melhor? Foi uma coisa surreal de acontecer? Me conta o que que tá acontecendo aí. Bora, deixa eu desmutar aqui no Instagram para contar um pouquinho para vocês. Então, pô, eu sou diabético há 30 anos, né? Sou diabético já há 29, em dezembro agora eu faço 30 anos de diabetes. E é chato ser diabético, né? Todo dia, toda hora, tipo, às vezes eu queria dar uma pausa, e o negócio não pausa, meu, é diabetes o tempo todo. E ter que estar o tempo todo tomando decisões incomoda, né? O diabético fica refém de ter que acordar e medir a glicemia e tomar uma decisão do que vai fazer com a correção, e depois uma decisão do café da manhã. E como eu sou um cara muito dinâmico, que faço muitas coisas ao mesmo tempo, eu precisava me isentar dessas responsabilidades o tempo todo, porque enquanto por vezes eu estava em algumas conversas por aí, de repente eu percebia que estava todo mundo conversando e eu estava lá fazendo cálculo, tomando insulina. Eu falei, pô, eu estou perdendo oportunidades com isso, né? O Android APS ele me deu a liberdade de eu ter um piloto no meu avião. Porque antes era só, aliás, um copiloto. Pronto, um copiloto que assume quando eu não estou pilotando. Porque geralmente é a gente que está pilotando, né? Aqui tem 4 pilotos de aviões aí que estão pilotando. O Thiago ainda pilota um avião que não é nem dele, né? Olha o nível de cuidado e o nível de preocupação que isso pode, consequentemente, gerar. Então, literalmente o que mudou de quando eu não utilizava para quando eu comecei a utilizar é agora, por exemplo, estar numa live aqui com vocês, tranquilo de saber que se a minha glicemia fugir do padrão que eu defini, que é o meu padrão, o Android APS vai fazer com que isso controle melhor. Então, assim, como hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas como eu uso com caneta e não com a bomba de insulina, o controle disso está comigo. Não é uma bomba que está lá injetando insulina em mim e o Android controlando ela automaticamente. Pelo contrário, eu estou usando o Android para me dar o direcionamento, para poder falar para mim, vai para cá ou vai para lá, e eu, como piloto, olho para o meu copiloto e falo, pô, faz sentido, o cara mandou eu voar ali, não tem nenhuma montanha, é para lá que eu vou. Então, me devolveu a autonomia que eu sempre quis ter, que eu achava que tinha, mas que eu descobria que não tinha quando eu vi uma glicemia 300 não controlada. Então, a tranquilidade de ser diabético, que para muitas pessoas é até uma utopia, né? Mas ela realmente existe. Legal. E aí a Leandra tá perguntando, a Leandra não, a Lívia, que ela gostaria de saber como que então funciona o APS com caneta. Tipo, quais são as coisas que a pessoa precisa ter para começar, né? E ela precisa, como que funciona tudo isso, como que ela instala? Ti, você consegue falar pra gente como que é? Beleza, vamos fazer assim, Marina. Me avisa quando der 5 minutos que eu comecei a falar para mim não estender muito, beleza? Então eu vou começar fazendo aqui só para a gente botar na mesa todas as cartas que a gente tem nesse jogo, tá? Então, eu até fiz uma lista aqui, usando o nosso querido chat GPT, para poder a gente ter uma ideia da quantidade de informações que uma pessoa que tem diabetes ela precisa considerar na hora de tomar uma decisão. Na hora que tipo de decisão? A decisão de fazer uma correção, porque tá alto, por exemplo, ou tá baixo também, então está indo para uma hipoglicemia, a decisão de corrigir o carboidrato, etc. Então tem uma lista bem pequenininha aqui, que é a glicose atual, a insulina ativa no corpo, a relação carboidrato-insulina, o fator de sensibilidade, o tipo de carboidrato que ela vai comer, se tem também proteína, se tem gordura, né? Se ela vai fazer exercício físico, as atividades físicas que ela já faz ao longo do tempo também, se ela está estressada ou não, se ela está triste ou está feliz, se ela está doente, se ela está com algum tipo de infecção, se ela está tomando algum tipo de medicação, se ela dormiu bem, no caso de mulher, se é adolescente, né?
variação hormonal, do hormônio de crescimento, etc. O tipo de insulina que ela está utilizando, a velocidade de absorção, o pico da insulina, a duração da atividade da insulina, se ela consumiu álcool ou não, se ela está hidratada ou não. Então, assim, é muita coisa para a pessoa poder, de fato, conseguir gerenciar ao mesmo tempo, né? E tem uma máxima que eu sempre falo, que é onde não há registro, não há tratamento. Porque se a pessoa não tem os dados salvos de como estava o tratamento dela, a glicose dela, por exemplo, mesmo que ela repita o mesmo tipo similar de almoço, café da manhã, se ela não tem o registro disso, ela não consegue acompanhar as mudanças que o tratamento necessita ao longo do tempo. Então, por exemplo, se eu botar para o Benício, né, que é meu filho, que tem 9 anos, para quem não conhece, 30 gramas de carboidrato agora, daqui a um ano, a resposta do corpo dele possivelmente vai ser outra. Ele vai precisar de possivelmente mais insulina, porque ele vai ficando mais adolescente, vai precisar de mais insulina ao longo do tempo. E quando ele tiver 30 anos, já vai ser diferente. Então, o do Rafael é diferente, né? Então, é muita coisa, é quase impossível você isso de forma assertiva, ao mesmo tempo, e você conseguir ter paz, que é uma outra coisa que precisa ser equilibrada. Então, claro que a gente consegue, sim, ter esse cálculo, esse estilo de vida opressiva, onde a pessoa está o tempo todo pensando só nisso daí, para poder ela ter um mínimo de controle, e mesmo assim ela pode não ter esse máximo performance pela quantidade absurda de coisas que precisam ser consideradas. Então, esse é o primeiro ponto. Então, seria, eu espero ter chegado em 2 minutos e meio. O outro ponto, em relação a isso, essa versão da caneta é a versão mais fácil que tem da pessoa conseguir ter o Android APS. Por quê? Porque essa versão é uma versão que já está pronta. Não é uma versão que você tem que montar, como é o caso, por exemplo, da versão da bomba. Então, na versão da bomba, que é a versão completa, para funcionar o Android APS com pâncreas artificial, digamos assim, a pessoa tem que criar no computador dela, né? Ainda, né, falando hoje no dia 7 de junho de 2023, a pessoa precisa fazer isso. Mas, até o final da live, eu vou trazer algumas novidades para vocês em relação a isso especificamente, tá? Mas isso vai mudar. E o ponto a pessoa só baixa o aplicativo, claro, não está dentro da loja do Google Play ou algo do tipo, mas a pessoa tem lá no GitHub do Android APS, do Night Scout Foundation, a opção de baixar o APK e já instalar no celular dela. E aí, a gente vai para o outro salto, né? Então, é claro que para isso funcionar muito bem, a pessoa precisa ter o freestyle livre. Então, a gente está falando especificamente aqui para as pessoas que têm a utilização hoje do freestyle livre e, preferencialmente, o miau miau também, tá? Que seria muito importante, porque facilitaria muito a sua vida, né? Então, para esse grupo de pessoas, que querendo ou não, é um grupo já significativo, mas não tem bomba de insulina, o Android APS cai como luva, né? Porque hoje é o único aplicativo que você consegue ter todo esse ecossistema, monitoramento remoto, né? No caso, a gente está falando do Xdrip e do Night Scout, ou de um ou de outro, a opção, e aí é uma coisa que é absurdamente fantástica. Na verdade, eu acho que está quase chegando a 5 minutos, e aí, na parte avançada para a caneta, eu acho que vale mais a pena eu destrinchar isso aqui. Mas, sim, só para recapitular, é muita informação que a pessoa precisa guardar, é impossível fazer isso de uma forma sadia mentalmente, a pessoa vai errar e, do outro lado, a gente tem a facilidade de não ter aquela complexidade de se ter que criar o APK hoje em dia, tá? Então, acho que esse é o ponto principal. A gente precisa introduzir as pessoas em relação ao Android APS para a caneta. Tá. Teve uma pergunta interessante aí no meio disso tudo, uma que tem no Instagram e uma que a Pan subiu pra gente aqui no YouTube, que aí eu vou juntar as duas perguntas em uma só. A Lívia perguntou, são canetas normais ou precisam ser as canetas inteligentes? E a segunda pergunta é da Tônia, lá no YouTube, que ela falou, se tiver canetas, mais o sensor livre, mais um celular NFC, o Android já roda bem? Então ficou aí uma dúvida de como que é os... Entendeu, né? Sim. Como o Rafael também manja de tecnologia e está usando isso aí, pode responder essa aí, Rafael. Boa. Ó, vamos lá. Então tá aqui minha canetinha de insulina bolos. Eu uso a Fiasp como insulina. Canetinha normal, meu, comprado na farmácia, sem segredo nenhum. Essa é de uma unidade ou de meia unidade? Essa é de meia unidade, meia unidade. Já é um belo benefício. Para vocês que não sabem, existe uma caneta que dispensa meia unidade
de insulina pô, é muito mais fácil, né? Você conseguir tomar meia unidade para reduzir metade aí da dose. Então é algo bem legal aí que dá pra gente fazer. Então, respondendo essa pergunta, se tiver caneta, sensor livre, celular NFC, o Android APS roda bem? Roda. O ideal é você ter um Miau Miau. Por quê? O Miau, o Libre, ele vai ficar medindo a sua glicemia de 5 em 5 minutos e ele guarda dentro dele as últimas 8 horas medidas. Então, se você for dormir meia-noite e acordar às 9 horas da manhã, quando você medir, você vai ver que da meia-noite a 1 hora da manhã tem um espaço em branco, porque ele só grava as últimas 8 horas. Com o Miau Miau, assim que a medição é feita, ele pega essa medição e manda para o seu celular. Pô, no meu caso aqui, ó, manda para o meu celular e manda para o meu relógio. Então eu consigo ver aqui, ó, em tempo real no meu relógio, olha lá, ó, 144 minha glicemia. Pô, imagina eu dirigindo fazendo isso, imagina eu fazendo várias outras coisas. Então, sim, funciona muito bem com essa tecnologia básica, não precisa de nenhuma caneta mirabolante, pelo contrário. Essa aqui ainda é uma caneta permanente, que eu troco só o êmbolo. A minha caneta de insulina basal, que é a Tresiba, é a caneta descartável. Eu uso até o final e jogo fora. E aí a diferença é, a bomba de insulina vai registrar o que foi feito dentro do aplicativo. No meu caso, eu sou a bomba de insulina, então eu que vou lá no aplicativo e registro o quanto que eu tomei. É basicamente isso. Fui bem, Tiagão? Perfeito. Estou dando orgulho pro mestre, Não, meu? com certeza. E só para a gente complementar isso daí, o grande ponto é, o X-Drip, ele também tem a função de leitura da medida do Libre via NFC, de encostar. Então ele não comunica somente via Miau Miau, mas ele também consegue fazer esse processo de encostar. Não de encostar, você parece um termo meio feio lá, pensando assim, mas é essa parte mesmo de só aproximar, pronto. Aproximar com o celular e ele já lê. Tá? Então, assim, tem essas duas formas, tanto de aproximação como através do Miau Miau. E aí, tem um ponto importante, que eu estou falando isso esse ano, e repetido, eu queria muito que entrasse na cabeça de vocês, que esse ano é o ano do Android APS no Brasil, porque agora a gente tem necessidade do Miau Miau, mas vai chegar o Freestyle Libre aqui no Brasil, que já comunica diretamente com o celular. Então, assim, a gente vai aumentar, com certeza, essa base de pessoas que utilizam o Android APS, justamente porque ele vai cair como luva para essas pessoas que vão ter, possivelmente vão começar a utilizar o Freestyle Libre, vão ter a possibilidade de já enviar essa informação para o celular de tempo em tempo e essa informação já alimentar o Android APS para poder direcionar a pessoa, pegando o exemplo do Rafael aí, como copia na hora da tomada de decisão. Então, assim, a gente vai viver um novo momento e a ideia de a gente começar a divulgar isso tudo, principalmente para a caneta, é justamente a questão das pessoas já terem essa comodidade de ter rapidamente essa de glicose sem a necessidade de ficar aproximando o celular. Legal, gente. E assim, uma das coisas que o pessoal mais fala é que para quem usa caneta não tem tanta tecnologia, né? Eu escuto muito isso, assim, eu uso caneta, eu quero muito usar bomba porque eu não tenho tecnologia, então olha aí a oportunidade de colocar uma tecnologia num tratamento que às vezes as pessoas já têm, já estão com aquilo ali, né? Já dá para fazer funcionar. Perguntaram se funciona com o Bubble, né? Uhum. Ele funciona com qualquer transmissor, Exato. Certo? Pode ser qualquer um desses transmissores. E uma coisa importante em relação ao Android APS, que acho que a gente não falou aqui ainda, ele não está nem aí para o tipo de dispositivo, entre aspas, né? Assim, ele vai comunicar com aquilo que já tiver sido, entre aspas, hackeado pela comunidade. Então, no Brasil, majoritariamente, as pessoas utilizam o Freestyle Libre. Né? E aí, criou-se depois o Miau Miau para poder fazer essa integração. Mas, fora do Brasil, a maior parte das pessoas utiliza o Dexcom ou outros sensores. E, no caso, esses sensores comunicam com o X-Drip, a maior parte deles, e é o X-Drip que envia a informação para o Android APS. Tá? Então, esse é basicamente o flow que acontece. Legal. Tem uma galera no YouTube fazendo perguntas que eu vou falar para cá, porque aí o pessoal do André pode já também ter tido essa dúvida, né? Então, o Miau Miau vai ser desnecessário, né, quando tudo isso acontecer? A resposta já foi dada, que é sim, não vai precisar mais, né? E aí também se o APS tem uma calculadora para ajudar nessas tomadas de decisão, né? Então, também respondendo que sim, isso vai ter essas indicações do que fazer, o Android APS faz isso.
E aí uma outra pergunta que a maioria das pessoas fazem é, funciona para iPhone? E aí, como é que Não, qual é a resposta funciona, para não isso? funciona para Não iPhone. funciona. Né? Resumindo, não Não funciona funciona para para iPhone. iPhone. Eu acho que a gente pode puxar o assunto da calculadora, que sim, tem a calculadora, obviamente, e isso é eu acho que a gente já pode puxar algum rolo em cima disso. Qual é a grande questão? O Android GPS ele não é só um aplicativo que te ajuda a saber a glicose, como é o caso do Xlip, que ele pega a informação e mostra num gráfico bonitinho. Ele tem uma super inteligência versão da bomba de insulina, que é a versão do AIME, ela é uma versão que, inclusive, ela já se adapta à quantidade de passos que você dá ao longo do tempo. Então, por exemplo, vamos imaginar que você está caminhando, né, fazendo uma corrida ou algo do tipo. O celular ele tem uma peça dentro dele, que é o acelerômetro, e o AIME, o Android APS, ele consegue pegar a informação do quanto que a pessoa caminhou e vai adaptando o perfil dela para ir ficando cada vez mais sensível de acordo com a caminhada. E da mesma forma, introduziu-se agora a questão do batimento cardíaco. Né? Então, o AIME consegue pegar a informação do batimento cardíaco através de um relógio e ele consegue já se pegar essa informação para alimentar o próprio algoritmo dele, né? Utilizando inteligência artificial, para também adaptar o perfil da pessoa para isso. Então, assim, a gente está falando de tecnologias que possivelmente estarão disponíveis comercialmente, ou seja, uma empresa vender para você tudo pronto, há, sei lá, 5 anos no mínimo, né, no mundo, imagina no Brasil. Né? Então, assim, o Android APS, no geral, tanto na bomba, principalmente, está na vanguarda dessas tecnologias há muito tempo. Então, isso que a gente tem hoje em dia no Brasil, de pancreas artificial, que todo mundo conhece, pegando o exemplo aqui da 780, já está disponível para a gente, eu falo para o Benício especificamente, há mais de 6 anos. Né? E para outras pessoas fora do mundo, há muito mais tempo ainda. Né? Então, assim, a gente está falando de tecnologias de vanguarda que já estão disponíveis agora, mas que... então por que vocês estão falando mais disso agora? Porque existe todo um conglomerado de coisas que precisam acontecer para a gente tornar isso cada vez mais democrático. A principal delas agora é a questão do freestyle livre, que vai chegar, que já vai comunicar com o celular e, claro, vai tornar esse tipo de tecnologia mais acessível com absoluta certeza. Top, galera. O pessoal está perguntando quando que o Libre vai chegar. Essa informação de data precisa. Porque isso são não tem como saber isso aí. A gente não está a serviço da Abbott, não, de forma alguma. Nesse sentido. Exatamente. Você está falando como pai e a pessoa que tem diabetes, né? Exato. São as especulações do mercado e tudo mais, é o que a gente escuta dizer, mas a gente não tem uma data precisa de preço, quando vai acontecer, essas coisas, enfim. E aí, para quem está perguntando, né? Como que eu faço? Eu quero instalar, eu já uso todas essas coisas. Eu já tenho a caneta, eu já uso o Libre, eu já tenho o Miau Miau e eu quero só instalar. Uhum. Bom, se vocês forem de São Paulo, eu vou deixar um link aqui nos comentários para vocês, porque a gente vai fazer um evento ao vivo em São Paulo, presencial, não vai ter online, não vai ter, não vai ficar gravado, nem nada disso. É para 20 pessoas que querem entrar lá com a gente nesse evento. É um evento completamente... eu queria usar uma palavra bonita, mas a gente não tem patrocínio de ninguém, então é um evento feito por nós mesmos, né? Então, assim, a gente não tem ligação nenhuma com a indústria, com nenhuma empresa. Inclusive, quem estiver assistindo a gente, for dono de uma empresa e quiser investir na gente, quiser fazer uma doação, entendeu? Pode entrar em contato com a gente, porque a gente não tem contato nenhum com a indústria farmacêutica. Isso. E aí você vai poder instalar o APS junto com o Thiago, com a Pandroid APS, com o pessoal que vai estar com a gente lá do Diabetec, fazendo isso ao vivo, tirando todas as dúvidas e fazendo isso com você. Ti, fala mais um pouco aí pra gente de como vai ser esse dia. Beleza, então a gente tem 2 formas de você, e uma delas hoje você já pode começar, tá? Começar como, Thiago? Pagando? Não, nada disso. Já tem uma aula minha no YouTube, que deve ter pelo menos 8 meses, eu acho que está no ar, né? Que é Android APS para quem usa caneta. Lá tem parcialmente, Thiago, como é que a coisa vai funcionar. Lá tem um pouquinho, não. Lá tem tudo. Tudo que você precisa para começar a usar o Android APS. Mas aí tem as pessoas que falam assim, pô, mas eu queria muito encontrar alguém para me ajudar a ensinar no passo a passo como é que a coisa funciona. E aí entra o nosso evento,
que é o evento que vai acontecer no dia 24 de junho, onde a gente vai estar falando tanto para quem usa bomba de insulina, quanto para quem quer aprender a operar esse aviãozão que é o Android APS com caneta, né? E aí tem até valores distintos também para um grupo e para outro. E a ideia desse evento é o quê? A gente pegar, entrar lá 8, 9 horas da manhã, não sei, a Marina que está organizando, eu esqueci do horário agora, e sair 6 horas da tarde, onde a gente passou pelo processo de aprender e ter ajuda na hora para montar o APS, no caso de quem usa bomba, a configurar todas as coisas e sair de lá operando sem nenhum tipo de dúvida o Android APS, né? Então, assim, o Android APS para caneta é fácil, é baixar e instalar, está disponível, e a gente vai ter um evento onde a gente vai estar falando, explicando o passo a passo que a gente utiliza, como é o tratamento, para as pessoas que querem presencialmente aprender a respeito dessa tecnologia. Inclusive, Omar, eu sou um cara prova disso, né? No último evento que eu cheguei no evento, aí eu olhei para a esquerda APS, olhei para a direita APS, olhei para frente APS, me vê um cara e fala, quero te falar uma coisa, APS. Eu falei, pô, preciso descobrir isso aí. Aí eu fui para casa, sonhei com APS, acordei e joguei lá no YouTube, APS. E descobri o vídeo do Thiago, né? E, pô, é um vídeo de mais de 1 hora. Eu sou um cara da tecnologia, um cara que vivo disso. E para mim foi complicado instalar o sistema, porque imagina, é algo que eu estou deixando o controle da minha vida, ó, tá rolando aqui o tempo todo, mas eu preciso saber configurar. Então, dá para fazer? Dá para fazer. Eu consegui fazer a minha. Levei ali umas 5, 6 horas para deixar ele... consegui. Vou comer um docinho e ver se ele funciona. Então é que nem o pessoal falou, eu tenho um botão de calculadora, onde eu aperto calculadora, e ele já me fala, você precisa corrigir. Ou ele fala, tá tudo bem, fica assim. Porque já está setado no meu alvo. Aí eu coloco lá, vou comer 40 gramas de carboidrato. Ele me fala, toma 3 ou 4 de insulina. E aí eu tomo a insulina, coloco lá que eu vou comer o carboidrato daqui 20 minutos. Ele toca um alarme para me avisar, pode comer. Eu como o que eu tenho que comer. E galera, eu não sei. O Thiago ontem me falou que tem batimento cardíaco, médio, a sono cerebral. Eu não sei qual é o chakra. Eu não sei qual que é a parada. Mas assim, para vocês terem uma ideia, eu já usava o Xdrip, eu já sou um usuário do Xdrip há pelo menos 2 anos. Eu uso o APS há 15, 20 dias. E recentemente, há 3 ou 4 dias, eu tive uma decisão do Xdrip que me falava para corrigir a minha glicemia com 1 unidade. Minha glicemia estava 140 e pouco, estável, mas ele falava, corrija com 1 unidade. E o APS falou que não, corrija com meia. Porque tem outros fatores que ele estava analisando ali. Aí eu fiquei, vou corrigir com 1 unidade ou vou corrigir com meia? Aí eu corrigi com meia unidade. E galera, acordei com a glicemia. A hora que eu peguei o celular assim, eu olhei, unicórnio, glicemia 100, mas bonitinha assim, ó. Eu imagina se eu tivesse tomado mais meia unidade. Talvez eu teria tido uma hipoglicemia. Então, a diferença da vida do remédio para o veneno é meia unidade. Talvez 1. Se eu tivesse tomado 2 unidades, eu teria virado estatística. Então, é muito importante você saber fazer a contagem de carboidrato de uma forma correta. E, imagina que hoje quem está fazendo isso para mim é um aplicativo, pô. Eu ainda tenho que tomar insulina, não mudou em nada. Mas, assim, é bem que nem, ó, mandaram aqui, ó. Tentei baixar o Xdrip ontem, um desastre, não consegui nem baixar o aplicativo. Porque não é só um aplicativo, é um servidor que você tem que montar com banco de dados. Não é um aplicativo tipo... Não é, galera. É outra... É mais embaixo. O negócio é uma parada de hacker, sabe? Que você fala... Eu da tecnologia olhei e falei, putz, não tô entendendo. Então, você contar com pessoas que fazem... Aí o Thiago me vira no evento e fala, estarei da Marina em 12 minutos. Eu me senti... Eu falei, eu não acredito, velho. Então, é isso, meu. É a gente usar as pessoas que já têm o caminho como atalho e, pô, a gente poder se beneficiar disso, meu. Que nem eu vi muitos de vocês aí comentando sobre controle de filho e tudo mais. Ó a Marina, meu. Ó, a gente foi fazer uma trilha esses dias, eu e Marina junto, e eu tive que tomar 2 negócios de carboidrato lá, porque minha glicemia baixou. A Marina me mostrou, falou, não, o meu APS já suspendeu minha insulina da bomba, e aí a insulina do café da manhã foi menos do que eu falei, porque eu estou em exercício. Aí eu falei, caramba, meu, que facilidade, Marina. E eu na trilha pensando, será que eu vou morrer? Será que minha glicemia vai subir? Então, meu, é literalmente isso. É tirar da sua cabeça esse varal de um monte de ideia
e a gente ficar mais livre para poder ser diabético. É isso. Uma coisa importante também, Rafael, acho que a gente apresentar para as pessoas que estão aqui, é o que dá para a gente usar do que tem na bomba e do que dá para usar na caneta. Né? Então, assim, a primeira coisa é em relação a... Eu acho que é essencial. A gente está falando de muita tecnologia, mas um ingrediente muito especial para que isso tudo funcione muito bem é um acompanhamento profissional. Né? Então, assim, você tem que ter um médico bom que vai ajudar você a entender a dinâmica. A gente está falando de bomba e está falando também de caneta. Né? Então, assim, o ingrediente principal disso daí, assim, além da boa vontade da pessoa que tem diabetes, do cuidador e etc., é também um profissional, um bom médico endocrinologista, nutricionistas e etc. Então, isso é essencial. Não é uma questão de escolha. Assim, eu não conheço gente que tem um ótimo controle, principalmente quando a gente fala de criança, que não tem um bom acompanhamento médico de um endocrinologista e de uma nutricionista, porque não é sorte. Não é sorte. Nada disso não vem por acaso, né? Então, o grande diferencial das duas coisas, tanto da bomba como da caneta, é a possibilidade do teu médico poder remotamente ver o teu tratamento. Esse já é um ponto muito bom, muito bom. Ele poder ver os seus gráficos, ele analisar, e aí você pensar, mas tem outras tecnologias que também fazem isso. Né? Então, por exemplo, a gente pode ver, por exemplo, o LibreView faz isso também, né? Então, assim, consegue ver remotamente e tal. Só que um ponto importante que diferencia o Android APS de basicamente tudo que tem no mercado, há muito tempo ele faz isso. É a possibilidade do teu médico entrar no teu perfil, no teu Night Scout lá, e ele fazer as mudanças do seu tratamento remotamente, e você dá só o aceite, ok, e pronto. Já está com o perfil novo. Né? Então, por exemplo, a gente tem, eu vim passar aqui no Instagram, a doutora Mônica, a doutora Denise, são médicos que fazem isso, assim, brincando. Né? Então, assim, entra no Night Scout do paciente, consegue olhar e falar, não, tem que mexer na relação carboidrato-insulina, tem que mexer na sensibilidade, né? Mexer da basal, alterou, e aí o paciente dá o aceite e já atualiza no Android APS. Então, assim, isso, mais uma vez, são ferramentas que já estão disponíveis há mais de 8 anos. Assim, são coisas que são já antigas, mas que agora, né, até hoje, as pessoas ainda têm algum tipo de resistência. Então, existem várias vantagens além dessa. Então, outra coisa. Rafael poderia subir lá a montanha da trilha que ele estava fazendo com a Marina e ativar o modo exercício. Né? Então, ativa o modo exercício, vai durar só 1 hora e meia, e aí o alvo dele vai mudar. Vai sair tipo de 90 para 140. E aí todos os outros cálculos que dependem do alvo, como por exemplo para correção, principalmente para correção, já vai estar atrelado com o novo alvo de 140, não o de 90. Né? Então isso, na hora do gerenciamento, facilita muito. E aí não importa muito se vai ser a caneta ou se vai ser a bomba. Então, assim, tem outra coisa que vem na tua cabeça agora, Rafael, que tu pensando, cara, isso aqui é uma parada que ajuda muito. Não sei se ele chegou a fazer isso daí, mas, por exemplo, vamos dizer que a médica dele, o médico dele está olhando o Night Scout dele e aí ele começou a tomar corticoide, por exemplo. Né? E aí ele pega no botão, ele consegue subir o perfil dele para estar adaptado para esse período de resistência maior, né? Sem muita dificuldade. Tudo isso com acompanhamento médico. Então, assim, essas variáveis que são dificílimas de você considerar a cada cálculo, acabam se tornando cada vez mais fáceis. E aí, caso, não está perfeito, mas o teu médico, você consegue entrar no Night Scout e saber, eu coloquei aqui 30 gramas de carboidrato, eu tive uma hipoglicemia. E aí, isso repetiu no dias seguidos. Aí o médico consegue olhar e falar, não, vamos mudar aqui de horário de 11h30 para que seja agora a relação carboidrato-insulina, ao invés de ser 10, ser aqui 12, 15 e etc. Tem mais alguma coisa que você consegue lembrar, Rafael? Que a gente fala, cara, isso aí é bacana. Sim. Não, mano, é maravilhoso. Até, assim, eu me senti constrangido quando a Marina conseguiu de uma forma, não, já suspendi minha insulina aqui, tô de boa. Aí, tipo, eu falei, pô, que merda que eu sou, né? Porque eu já perguntei, tem um gel de correção aí? Porque eu chamei ela pra ver tartaruga, ela me levou pra fazer a trilha. Eu falei, não tava preparado. Aí ela falou, não, eu tenho 2. Falei, tô livre.
Aí daqui a pouco eu tava tomando os 2 gel dela, preocupado com ela, que eu falei, a Marina vai ter daqui a pouco, ela vai ter uma hipo. Eu já tive 2. Ela falou, não, meu perfil tá diferente, o alvo mudou pra cá, e agora vai... Aí eu falei, caramba, meu, que facilidade. E, Thiagão, uma coisa legal que mandaram aqui no chat, que, por exemplo, não sei se vocês sabem, galera, mas eu sou um usuário de APS com caneta, a Marina é um usuário de APS com bomba, e o Thiago é um usuário de APS com filho. Então, vocês perguntaram aí, pô, mas eu controlo meu filho? É isso que você faz, Thiagão? Você tá tranquilo agora, seu filho tá na escola, tá brincando, você consegue, além de olhar para isso, controlar a glicemia dele? Então, assim, eu consigo saber que a glicose dele agora está 103, certo? E conseguiria, caso fosse necessário, remotamente aplicar a insulina. Como assim? Eu conseguiria pegar o meu celular e dar um comando. Bolos 2, por exemplo. E aí o celular dele iria aplicar a insulina. Né? A gente fala, mas é assim fácil? Não. Tem toda uma questão de senha, tem uma super segurança. E aí a gente pode falar de tudo do Android PS. Ele é difícil de montar, meu Deus do céu, não consigo, não sei o quê. A gente nunca pode falar que ele não é seguro. Por quê? Porque quem desenvolve isso aí, na maior parte das vezes, são pais. São pessoas que têm diabetes, são pais. É uma comunidade global que se propõe a fazer esse trabalho, que são horas e horas e horas e horas, que seria quase impossível uma empresa juntar grana para pagar a qualidade dos programadores que tem, para entregar um produto onde o seu próprio filho vai utilizar. Então, a gente tem o caso do Mathieu, que desenvolve o AIB, pensando já, não, eu tenho diabetes, se abrir nos meus filhos diabetes, eles já vão estar no mundo melhor. Então, essa é a ideia também da comunidade do Android APS aqui no Brasil, do Diabetec, etc. A gente poder criar um meio ambiente que seja mais favorável para a pessoa ter uma qualidade de vida muito maior. Né? Então, assim, é essencial entender que isso serve para o pai dormir melhor. Eu até lancei até publiquei um Reels falando a respeito disso, porque isso é uma dor muito forte para mim. Né? Assim, não dormir para mim é uma coisa muito séria. E de vez em quando quando acontece alguma coisa de, sei lá, deu uma hipoglicemia, porque alguma coisa aconteceu, mudou o sistema, tem que atualizar, eu rapidamente trato de resolver, porque para mim é muito sério não dormir. E aí quando você tem toda essa tecnologia que está a seu dispor, onde você vai ter alarmes, por exemplo, passou de 200, você pode fazer o celular apitar. Baixou de 60, de 70, você consegue fazer o celular apitar. Então, com o pai, nem tem como comparar a vida com o Android APS, Xzip, Netscout, do que sem isso daí. Assim, às vezes que eu tenho contato com pais que não têm, eu sei a dor que é justamente ter que gerenciar tudo isso sem ter esse aparato tecnológico para tornar a coisa um pouco mais leve. Legal, gente. A Pan pegou uma pergunta lá no YouTube, ela vai botar na tela aqui, e aí eu vou pedir para ela responder, e eu vou deixar o meu microfone aqui para ver se cabe aí para vocês também no Instagram, tá, Pan? Pode responder aquela que a pessoa perguntou do Night Scout, sabe? Que eu acho que é bem importante. Ela pergunta se integra diretamente com a APS as mudanças dos dados pelos médicos, é isso? Aí a Pan vai responder aqui pra gente. E isso foi uma das coisas que a doutora Fernanda, que está aqui com a gente, ela também ficou super assim, gente, isso é o que eu mais queria, né? Então, assim, para os médicos, o APS também é um benefício, porque consegue fazer toda essa coisa do médico e o paciente estarem no controle do tratamento, né? E isso ser mais rápido do que você esperar uma consulta para conseguir fazer isso acontecer e tudo mais, né? Tem muitas perguntas, as pessoas estão ficando alucinadas no chat aqui do Instagram. Eu vou tentar falar mais ou menos assim, pegar um geral de todo mundo, tá? Que é assim, o objetivo da é ensinar vocês a baixar o aplicativo. A gente não consegue ensinar isso para vocês aqui agora, não é desse jeito. Eu vou fazer e vai ter o nosso curso presencial para quem não. Eu estou em São Paulo, eu quero aproveitar e quero ir no evento presencial para aprender com o Thiago lá, com a Pan, com o Everton, com o Diabetec, com a Marina, para ver o Rafael, para tirar foto com o Benício. Tem um evento presencial. Quero tirar foto com a Pamela, com a Pam. Pode ir lá tirar foto com ela. Agora, pela live, não tem como a gente explicar para vocês como que faz, tarará, tarará. Não é o objetivo, tá?
Quem chegou agora na live, todas as perguntas que vocês estão mandando já foram respondidas. Então esperem a live terminar e assistam de novo. Porque todas... Precisa do Miau Miau? A gente já falou disso, então voltem lá e assistam novamente, porque senão fica muito repetitivo aí as coisas, tá? Como que eu faço para comprar o curso? Como que eu faço para comprar o Miau Miau? Como que eu faço para comprar o evento? Gente, no link das nossas bios, tanto na minha, na do Thiago, na do Rafa, na da Pan, tem os links de tudo o que vocês precisam. Tem o link para o evento, tem o link para comprar o curso, tem o link para tirar foto do Benício. Não, eu quero E montar tem o hoje. YouTube Eu quero também. mais a cara do Thiago. Quero montar hoje. O que eu faço? Vai no YouTube e coloca assim, ó. Android APS para quem usa caneta. Só isso. Lá tem tudo. Tá? Vai estar lá. E aí você consegue ver de graça e tudo mais, Exatamente. tá? A pergunta da pessoa que falou, por que a gente está cobrando um evento se o APS é gratuito? Bem, acontece que o Thiago é um expert em APS, eu sou uma expert em eventos, juntamos as duas coisas e decidimos criar o primeiro evento do APS. Mas um evento tem custos, né? E a gente não tem patrocínio de ninguém. Então, para você alugar uma sala, dar o cafezinho, o pão de queijo que vocês comem, né, ter a estrutura, a cadeira que vocês sentam, a internet, o data show, tudo isso tem um custo, tá? E aí a gente precisa cobrir esses custos porque não somos milionários, infelizmente. E não temos o dinheiro da indústria para colocar isso para acontecer. Então tem esse custo para cobrir esses eventos. Thiago mora onde quer, Ti? No sul, né? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Precisa vir para São Paulo, então tem passagem aérea, hospedagem, alimentação, Uber, transfer, tudo isso gera um grande custo, que aí é por isso, gostaríamos de fazer 100% gratuito? Gostaríamos. E aí, se você quer, eu quero um evento no Rio, eu quero um evento em Belo Horizonte, a gente também quer, mas o que a gente precisa? Levantar uma grana. Então a gente precisa levantar dinheiro para conseguir fazer daí um evento desse no Rio, precisa do Thiago ir para o Rio, da PAN ir para o Rio, né, da equipe do Diabetec para o Rio. Então, se você quer que esse projeto continue, seja um apoiador do Diabetec em formato de evento. Entre lá no link do Simpla, do evento que vai acontecer agora no dia 24. Você pode comprar ou uma inscrição, se você falar, eu quero doar uma inscrição para alguém, pode comprar lá. E tem as cotas de apoiador. A cota de apoiador tem de R$100 e tem de R$500. Você pode doar esse valor para o projeto continuar acontecendo em outras cidades. Então, se você está assistindo a gente, você é uma pessoa que tem um chefe que, putz, o cara, sei lá, ele fabrica chinelo havaiano, entendeu? E ele acha muito legal esse projeto, apresenta para ele, mostra para ele, pô, são pessoas que estão dedicando tempo aqui, né? O Thiago podia estar jantando com a esposa dele, meu namorado está aqui esperando, Carol aí do lado do Rafa, os filhos da Pan querendo, né, que ela faça a janta para eles, e a gente está aqui doando tempo para vocês, com fome, sem tomar banho. Então... Suja, a fralda suja. Suja. A mulher do Thiago veio, penteou ele para ele aparecer na live bonitinho, porque ele não tomou banho, entendeu? Então, e outra coisa e outra coisa também, pessoal, tem 6 anos que eu falo sobre o Android APS aqui no Brasil. Tem 2 anos que eu criei o Diabetec, que é uma comunidade privada, digamos assim, que a pessoa paga um valor anual para poder ter acesso à comunidade. E a ideia do Diabetec vai ter um Diabetec novo, né? E a ideia do Diabetec é justamente a gente conseguir dar atenção para quem está procurando atenção e está disposto a pagar por isso, né? Então, assim, o conteúdo do Diabetec da comunidade privada, ele basicamente está no YouTube de graça. E isso não foi suficiente para a maior parte das pessoas adentrarem dentro do universo do Android APS. Não é hoje em dia. Então, assim, a gente está fazendo uma live, essa live eu já fiz pelo menos 2 vezes falando sobre o Diabetec para caneta. O vídeo no YouTube tem pelo menos 8 meses, acredito eu. Posso estar enganado, mas não tem 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4. Isso eu tenho certeza, né? E ainda assim não é suficiente, né? Então nunca é suficiente. Então, assim, se você não quer pagar, está achando ruim que vai ser cobrado, tudo bem, tem de graça. Além disso, tem toda a documentação da comunidade do Android APS e tudo mais.
Mas tem pessoas que querem, de certa forma, ter a atenção, a exclusividade, não exclusividade, mas ter o tempo mesmo para aprender, porque valorizam o trabalho e a disposição nossa de realizar isso. Então, assim, não é uma questão para mim em relação a isso, porque eu tenho 6 anos de trabalho fazendo isso, gratuitamente 5 anos, né? E já, de certa forma, consegui já ajudar uma parcela significativa de pessoas e agora a gente quer, de certa forma, tornar o Diabetec uma referência tanto para pacientes como para profissionais também poderem indicar ou encaminhar os pacientes que têm interesse para um local onde a gente tem, de certa forma, um grande apreço pelos pacientes e pela essa comunidade que a gente tem tanto tempo que tem construído e feito crescer. Então, assim, a gente vai, como eu falei, esse é o ano do Android APS aqui no Brasil. Tem muita coisa que vai acontecer, né, e a gente pode até já trazer mais uma informação. Que esse ano a gente vai ter o Android APS completo, da pessoa simplesmente clicar e fazer o download e instalar, sem a necessidade da pessoa ter que construir no computador, aquela toda dificuldade que as pessoas têm. Então, isso é de graça que acontece? Não, não é. Então, assim, tem um escritório de advocacia que está só abrindo a parte legal em relação a isso e os custos estão saindo do Diabetec, resumindo, para custear isso, para poder botar mas esse Android que vai baixar é só para o Diabetec? Não, para qualquer pessoa. Qualquer pessoa vai poder baixar o Android APS e já instalar sem nunca ter passado pelo Diabetec. Mas tem ainda assim pessoas que vão ter dificuldade, que vão querer aprender, que vão querer saber como é que a gente faz para fazer isso e aquilo. Aí essas pessoas vão poder entrar no Diabetec e ter o suporte basicamente 24 horas, não 24 horas é exagero, né? Mas em horário comercial, Everton, eu, a Pan. Então assim, a gente vai aumentar o nosso nível de presença de suporte para paciente e eu vou trazer mais informações sobre isso posteriormente. Mas esse ano nós teremos, primeiro, a possibilidade de ter facilmente a glicose vindo do Libre sem necessidade do miau-miau, que vai democratizar muito a possibilidade da pessoa usar o Android APS. Segundo, a possibilidade da pessoa simplesmente baixar e instalar o Android APS. E terceiro, uma reformulação do Diabetec justamente para ser uma grande central de suporte para as pessoas funcionando quase que 24 horas. Claro, utilizando inteligência artificial vai ter 24 horas de suporte e etc e tal, mas também ter esse approach mais um a um com as pessoas que têm dúvida para que a gente consiga aumentar a nossa base cada vez mais de pessoas utilizando essa tecnologia que é gratuita, ela é acessível e a ideia é de democratizar cada vez mais o conhecimento em relação a isso e também para as pessoas que buscam ter esse suporte mais guiado, poder ter acesso também a mim, a Pan, ao Everton, ao Mathieu. Então, assim, a gente está construindo algo que vai surpreender vocês com certeza. Ô, Tiagão, antes de você responder essa pergunta aí pra gente aí que tá na tela, qualquer pessoa com diabetes pode usar? Tipo, descobri diabetes ontem, ou meu filho acabou de descobrir a diabetes. Eu já posso caminhar para ter o conhecimento necessário? Claro, tem que saber manejar o diabetes, né? Não é algo que vai fazer tudo automático para você. Essa não é a proposta. A proposta é a gente deixar de depender dos outros para trazer essa informação para a gente fazer. E aí, se qualquer pessoa puder usar, por exemplo, esse pai de uma criança de 2 anos, ele pode ir para o evento para aprender a usar a tecnologia e depois aplicar do próprio filho? Como que funciona? Então, eu sempre tento ser coerente com as perguntas, né? E eu sempre parto do princípio que eu não sei. Então, assim, se a gente está falando, por exemplo, de uma pessoa que teve um diagnóstico recente e ela está pensando em utilizar o pâncreas artificial, eu não tenho cacife, conhecimento, instrução, autoridade para responder isso daí. Então, é como se alguém me pergunta sobre alimentação. O que tu acha disso? Eu falo, acho nada, porque eu não tenho conhecimento para isso. Eu não falo nem de ter formação, não tenho conhecimento para isso mesmo. Mas se a pessoa tem um filho que tem, por exemplo, utiliza caneta. Essa criança tem 2 anos, ele já utiliza o miau-miau, já utiliza o Libre, e ele quer, aí cai como luva. Aí eu falo, não, sem sombra de dúvida, vai que você não tem como voltar de lá com menos do que você está indo, né? E se já utiliza a bomba de insulina, já tem familiaridade com a bomba de insulina, e utiliza as bombas que são compatíveis no Brasil, né? Que é a bomba da Roche, a Omnipod, né? Então a Omnipod não é vendida aqui, mas tem muita gente de fora que utiliza. As bombas antigas da Medtronic, mas precisa de um outro dispositivo, que é o Origin-Link. Né? Então quem tiver dúvida disso aí, depois pode mandar mensagem para mim lá no Instagram. Então se você já tem isso, você já tem familiaridade, já tem um médico que te acompanha com bomba,
aí cai como luva, sem sombra de dúvida, vale muito a pena, sem nenhuma uma questão em relação a isso. Vale muito a pena e não precisa ir com o filho, a não ser que, por exemplo, o teu filho utiliza a bomba de insulina e aí a gente lá nesse evento, esse é um grande boom da parada. No evento, a gente vai ajudar a pessoa a montar do zero. Então, assim, não sei nada de computador. Vai estar lá o meu computadorzinho que eu estou falando aqui agora, rodando para a gente configurar tudo, para cada um segue seu APK, montou o APK e vai aprender ao longo do dia todo a como operar. Então, assim, é basicamente um processo industrial, uma esteira, onde entra sem saber nada de APS, mas precisa saber de bomba de insulina para quem vai montar o processo artificial, contagem de carboidrato e etc. Então, precisa, sim, ter uma... A gente não quer vender o curso para todo mundo loucamente, não. A gente quer ajudar aquelas pessoas que têm já um background de conhecimento, que tem um acompanhamento médico, sabe quanto acaba... É todo mundo? Não é. Mas quem tem a capacidade já de ter essa experiência, aí eu tenho absoluta certeza que vai ser a melhor decisão que você pode fazer. Tanto para você, enquanto pai, quanto para o seu filho também. Ó, no caso, ele respondeu, né, o Fernando? Então, tem 3 meses de diagnóstico, usa caneta e usa o miau miau. Então, Fernando, eu sem sombra de dúvida, iria sem pensar 2 vezes, porque eu tenho uma absoluta certeza que o pouco conhecimento que a gente tem vai agregar bastante, tá? E até mesmo o valor para quem vai com a caneta é diferenciado em relação à bomba. Isso tem a possibilidade de estar lá para aprender um pouco com a gente. Eu acho que vai valer bastante a pena, com certeza. Aproveita e responde. Tá. Ontem não instalou, é melhor ele instalar antes do curso? Cara, como que é? não, eu acho que assim, ter acesso ao monitoramento remoto é imprescindível, entendeu? Então vale muito a pena, sim, você já se virar e colocar. Então, assim, bota no YouTube, tem vídeo meu falando sobre isso daí. Quando tu compra o meu miau também, eu acho que eles enviam um PDF, ou enviavam antes. Né? Eu não esperaria, cara. Não espera. O nosso slogan nós não estamos esperando. Então, não espera a gente também, não. E aí, mas essa daqui do Acotec solo, né? É uma das perguntas Sim. que mais saiu aí também. Beleza, então assim, ainda a gente não tem essa resposta porque a gente não tive acesso à bomba ainda. Então, acho que eu estava falando com a PAN ontem ou hoje. Eu já fiz um pedido de um dispositivo para já ajudar a comunidade para a gente conseguir, entre aspas, hackear, ou seja, conseguir comunicar com a bomba. Então, assim, a comunidade do Android GPS tem total desejo de que isso aconteça. Né? Então a gente vai estar trabalhando para isso com certeza, tá? Então, assim, independente da bomba, da marca, etc e tal, se ela vai trazer benefício para alguém e se vai facilitar a nossa vida, e essa é uma bomba, cara, é uma facilidade muito grande, com certeza vai ter muitas pessoas que vão querer utilizar bomba por conta de não ter catéter, vai ser bem mais fácil de gerenciar. Então, assim, eu quero muito que a gente já consiga ela rapidamente hackear para poder também ter acesso a essa bomba depois, trabalhar para isso. E ter a inteligência do Android APS controlando a solo ia ser um sonho maravilhoso. Legal. Deixa eu fazer só um adendo aqui, algo que me mexeu muito comigo. Até quando eu comecei a ver o Xtrip, o Miau Miau, foi a frase que o pessoal do Night Scout usa de slogan, que é: nós não estamos esperando. Então, tipo, eu falei, porra, que louco, né, meu? Porque geralmente a gente tá esperando a indústria, o milagre, a mágica, mas ali eu vi que não. Que era o diabético, a diabética, o pai diabético, a mãe diabética, o irmão diabético, um criando possibilidade para cuidar do outro. Então, eu acho que é um pouco disso. É literalmente você entrar dentro dessa comunidade e, pô, a gente não está vendendo nada milagroso, pelo contrário. Nós estamos mostrando algo que funciona com a gente. Meu, funciona comigo, pô, tá funcionando agora. Tô tranquilão na live que eu sei que a minha glicemia não vai dar pau, e se der pau, ela vai me avisar que eu vou poder tomar uma ação. Então, nós não estarmos esperando, acho que é parte crucial do processo, e aí cabe cada um de nós, né? Entender, pô, qual é o time do que a gente está vivendo e dá certo, meu. Acho que se a gente for para cima e buscar boas informações, dá certo, eu tenho certeza disso. Perfeito. Legal, gente. Uma coisa eu quero só falar que... que... É importante a gente falar das vagas, a quantidade de vagas, né? Porque, assim, é o primeiro evento... Isso, era isso que eu queria explicar. Então, assim, é o primeiro porque evento... a Mônica Gabay falou isso, né? Um evento que não ela quer que a gente explique como que é. Então, assim, eu queria que o pessoal que está em casa prestasse muita atenção nessa informação agora. Então, parem de comentar no chat e prestem atenção no que o Thiago está falando, por favor. Então, assim, a Marina falou mais ou menos no meio da live, e agora eu vou falar, olha lá o Rafael mostrando dele aí. Ó. Então, assim,
é importante vocês entenderem o seguinte: esse evento não tem nada da indústria, como a Marina bem falou. E a gente já quer tornar esse evento sustentável desde já. O que é sustentável? Ele já se pagar, a gente ter lucro para poder reinvestir no próximo evento. Tá? Então, a gente não vai fazer um evento agora para encher de pessoas. Porque a gente não tem como pagar no espaço. A gente tentou contar isso daí. Então, é um evento que a gente fez meio na loucura. Essa é a verdade. Né? Então, assim, a gente tentou pensar, não, vamos fazer um evento para 100 pessoas, etc. e tal. Só que aí a gente não tem como colocar uma quantidade X de pessoas que a gente vai conseguir instalar junto com essas pessoas o Android APS delas só, para depois ensinar todo mundo. Então, para a instalação da bomba com o pâncreas artificial desse processo, são 20 vagas, certo? Da instalação com a caneta, são mais 15 vagas, não é isso, Marina? 15 vagas, ou seja, e 5 vagas disponíveis bomba e 15 da caneta. Já foram vendidos 30% desses ingressos todos, desses 35 espaços. Então, eles são de fato limitadas, de marketing. Então, assim, é preço redondo. Não tem fator psicológico para fazer a pessoa comprar. Não tem jogadinha, não tem pegadinha, não tem Miguel. Não tem. Não tem nada disso. A gente está fazendo um evento que ele vai ter que se pagar, ele vai ter que virar positivo, porque a gente vai trabalhar para montar outros eventos e a gente já quer que ele se torne agora sustentável. Então, esse primeiro evento são poucas vagas, porque, primeiro, a gente vai validar se esse modelo de evento ele é o evento que os pacientes vão, de certa forma, serem beneficiados no final. Ou seja, se vai dar tempo da gente, de fato, instalar junto com todo mundo, se vai dar tempo da gente ensinar tudo que a pessoa precisa aprender em um dia para ela sair de lá com plena convicção de que ela tenha segurança. Porque, um exemplo, a pessoa que vai sair de lá com a APS e a bomba, essa pessoa vai desparear do Smart Control, que talvez ela já esteja utilizando há bastante tempo. Então, essa pessoa tem que ter convicção de que essa foi uma decisão assertiva que ela fez. E aí, eu tenho já 6 anos de trabalho ajudando as pessoas a fazer isso. Então, eu tenho uma responsabilidade com a comunidade do Brasil, também fora, de conduzir as pessoas da melhor forma possível. Tem a pessoa que usa caneta. Então, a pessoa também vai para lá depositando uma confiança absurda no trabalho que a gente vai fazer. Até porque a gente está cobrando o valor para o negócio rodar. Então, assim, o valor da bomba é R$700. Né? Então, assim, é um valor, de certa forma, expressivo para um evento como esse que a gente está fazendo inicialmente, né? Mas é um valor que a gente vai, com certeza, entregar o benefício das pessoas que vão estar participando do evento. Então, assim, não é um valor acessível nesse momento, porque a gente está pegando um espaço pequeno, porque boa parte das pessoas que vão participar do evento tem um acompanhante, como foi o exemplo que falou do filho aí e tudo mais. Né? Então, a gente está pensando no dobro de pessoas, então, e vendo o local, e vendo a alimentação, e vendo a hospedagem, vendo passagem, etc. e tal. E sem ter a organização, ainda bem que a gente tem a Marina que já tem bastante experiência em evento. Mas eu sou um animal em relação a isso daí. A minha parada é só o Android APS e a diabetes do Benício, entende? Então, assim, a gente quer fazer um evento que vai ser sustentável já. Então, assim, não é um evento que a gente vai estar capingando ou mendigando a indústria para apoiar. A gente está se lixando para a indústria em relação a isso daí. O nosso único compromisso com esse evento, mais uma vez, se lixando, é com os pacientes. O compromisso nosso é com as pessoas que vão pagar as 20 da bomba, 15 da caneta, e aí, em julho, possivelmente, a gente vai divulgar a data depois, a gente vai ter um evento maior. Para quem é esse próximo evento? Para as pessoas que vão querer aperfeiçoar o seu Android APS já, o seu controle, etc e tal. O que vocês fazem? Quais são os hacks? Quais são os mindsets que vocês têm? Então, assim, vai ser pessoa. Agora, a gente quer montar um evento sustentável. Um evento que vai conseguir rodar, que vai virar positivo e que vai ser um incentivo para que mais pessoas possam ter o resultado que elas procuram. Essa é a proposta desse evento. Muito bom. Eu acho assim, a gente já chegou no limite da live. Rafa, queria agradecer muito, estou à disposição de estar aqui para mostrar. Te esperamos, você e Carolzinha. Bota a Carolzinha aí, ela tá do seu lado, puxa ela, dá um vem cá, Carolzinha, corre para aparecer na live, corre. Ela falou, não, mas vai ter que aparecer, já era, não tem gol. Vai ter que aparecer. É a mulher pâncreas, mulher pâncreas.
live, muito bom. Vai estar lá. Porque esse apoio é muito importante, né, gente? Essas pessoas. E aí a gente tá pensando, é o que o Thiago falou, a gente tá querendo. A gente não quer que você vá sozinho pro evento. A gente vai levar o seu apoio, o seu familiar, né? Você vai com seu filho. Então tem o marido, a gente tá pensando nisso tudo. E Pam vai estar lá, então vocês não conseguem ver a Pam, mas eu vou mudar minha câmera aqui para vocês verem a Pam. Olha que bonitinha. Então, essa é a Pam, vai estar lá. Ela tá lá gerenciando pra gente o YouTube enquanto a gente tá aqui. Então entendam que a gente queria fazer uma coisa super magnífica, maravilhosa, mas a gente prefere fazer o certo, o correto, para depois a gente conseguir entregar tudo aquilo que todo mundo quer, Marina, tá? eu esqueci de uma coisa. O próximo evento também vai ter para profissionais, tá? Então, assim, vai ter uma parte para profissionais, onde o profissional vai aprender. E aí a gente... Ah, tá. Faltou falar o seguinte, que vai ter profissionais também no evento, tá? Então, vamos falar uma palestra. Então, vai ter uma participação online do Dr. Edson, vai ter a doutora Mônica Gabay, e a doutora Denise não vai poder participar porque ela vai estar em viagem, né? Mas quase que ela vai... e a doutora Vanessa Montanari. Então, assim, a gente está montando realmente um evento que vai ser um divisor de águas na vida das pessoas que vão poder participar. E a ideia é depois a gente poder replicar isso em outras cidades. Então, vai ter, possivelmente em julho ou agosto, um evento onde vai ter um dia para profissionais de saúde. Então, assim, cara, eu acho legal, já vi muita gente falar, sou endocrinologista, mas sou completamente ignorante ainda. Eu quero aprender na prática, mexendo lá no celular, vendo os pacientes mexendo, montando, ver como é que eu faço para corrigir os parâmetros do paciente. Então, vai ter também um evento para profissionais de saúde. Legal, é isso. Tem também o Johnny perguntando no YouTube que ele fez a compra, mas que não tem a informação dos dados do acompanhante. A gente já está calculando que uma instalação tem direito a um acompanhante, tá? Mas a gente vai entrar em contato com todo mundo que comprar, porque a gente vai precisar passar um termo de responsabilidade para vocês, vai ter que entender se vocês estão ali naquele momento certo, se o médico de vocês está acompanhando, se ele aceita essa coisa toda. Então, o Thiago vai fazer uma entrevista com todo mundo. Então, assim, podem comprar que a gente vai ligar para vocês para fazer toda essa... quantas pessoas que vêm com você, enfim. Tem tudo isso aí. Meu filho tem 2 anos, meu filho tem 11, como que vai ser isso, tá? Fiquem tranquilos que a gente entra em contato. Então, por quê? É o que o Thiago falou. Agora na live, não é caô, mas assim, agora na live já venderam mais alguns ingressos. Então, são poucas vagas realmente para ser um ambiente mais íntimo aí com a gente, né? E eu acho que é isso. Vão deixando aí as suas dúvidas. A gente entra na próxima quarta-feira, né, Thiago? Exato. Online de novo, em outra live, para a gente falar sobre Android APS com outras coisas. Então, a gente vai trazendo para vocês mais conteúdo de Android APS toda quarta-feira até o dia do evento. Exatamente. Então, fiquem ligados nas nossas redes sociais. Sigam a Pan Android APS, o Rafa do Diabeticando, Thiago do Pai Pâncreas e Diabetes. E me sigam também. E aí vai sair um episódio especial meu lá, junto com o Rafael no Diabeticano, no podcast dele. Tá? A gente vai falar sobre isso. Amanhã tem podcast lá. Eu tô um pouco lost no tempo. Amanhã, quinta-feira, dia 8, a partir das 7, 8 horas da noite, já tem episódio lá, eu e o Thiagão lá. Foi bom, hein, meu? É isso, galera. Boa risada. Com certeza. Então é isso. Beleza, gente. galera. Então, aproveitem os links lá da nossa bio e mandem essa live para as pessoas que vocês já conhecem, que esse cara usa a Lina, ele usa Miau Miau, ele usa Libra, ele precisa saber disso daqui. Então, faça o aviãozinho aí, mande para os seus amigos. Pessoal do YouTube, muito obrigada. Boa noite, Pam. Muito obrigada pela ajuda. Você foi maravilhosa. Fala aqui com o pessoal do Insta, dá o seu beijo final. Boa noite, galera. Muito obrigada por todos que acompanharam a gente. E é isso aí. Então é isso, meninos. Podem se despedir se quiserem. E eu tô dando beijos. Tchau, tchau, pessoal. Galera, vamos junto. Bora, né? Vamos pra cima. Acho que depende da gente, né? A gente acha muitas vezes que depende do nosso médico e codepende dele, mas eu vou contar a vocês, é um segredo. Quando você chega pro seu médico e você tem o mesmo nível de informação que ele te trata muito melhor, porque ele tá conversando com o igual. Então, se informem, busquem o melhor que, a gente merece, né? A gente merece aí tudo de bom que essa vida docinha que a gente às vezes passa raiva tem a oferecer. Então, galera, bora que,
Um diabético de 30 anos aqui, botei minha confiança aí na Marina, no Thiago, no Everton, na Pan, e várias pessoas que me auxiliam nessa jornada aí. Pô, tô aqui, ó, minha glicemia 130 e pouco, ó, 129 já, tranquilão, vou jantar de boa, ter uma noite de boa, e é isso que a gente quer convidar vocês a terem essa possibilidade também. Então bora lá que vai dar bom, galera. Valeu, pessoal. Beijão. Tchau, tchau. Boa noite para vocês. Valeu, galera. Boa noite.